Outro ponto que a gente precisa desenvolver para poder perder esse medo de errar é desenvolver uma mentalidade de crescimento. O que é essa mentalidade de crescimento? Douglas, vai falar em mentalidade. Pronto, chegou o coach, né, para falar de mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, sim, é uma palavra que foi, entre aspas, aqui, sequestrada pelos coaches e por coaches de qualidade duvidosa, para dizer que é tudo tu mudar o teu mindset, é tudo mudar a tua mentalidade, e não é bem assim que funciona. Porque as pessoas estão usando a palavra de maneira errada não significa que seja uma palavra que a gente precise descartar e desconsiderar e dizer, isso é bobagem de coach. Quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando basicamente, né, da configuração da nossa cabeça. Como é que a nossa cabeça funciona? O que a gente aprendeu lá na infância, o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. A gente tem uma postura mais agressiva ou mais conservadora com relação ao risco. Isso tem a ver lá com a nossa mentalidade, com como a gente foi criado, com como a gente aprendeu, como a gente viveu a vida. Então, quando eu falo de mentalidade de crescimento, eu estou falando inclusive de um conceito científico, trabalhado por uma professora da Universidade de Stanford chamada Carol Dweck, PhD, psicóloga, e ela divide a mentalidade, né, em mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. O que é essa mentalidade de crescimento e mentalidade fixa? De crescimento, basicamente, você vai entender que você é um ser humano passível de crescimento. Ou seja, Douglas, eu não sei tocar nenhum instrumento musical, mas eu acredito que se eu me dedicar, se eu decidir, eu quero aprender a tocar violão, quero aprender a tocar teclado, se eu me dedicar, se eu for a aulas e se eu praticar o instrumento, em algum momento eu vou aprender. Pessoas com um mindset fixo vão dizer assim, não, mas é que eu não levo jeito para isso. Nossa, ninguém na minha família nunca tocou nenhum instrumento, então é impossível eu aprender um instrumento. Então isso é mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. A perspectiva de risco, de aceitação ao risco, a diferença da mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, é que a pessoa com a mentalidade de crescimento ela vai entender o erro como uma oportunidade de aprendizado. Já a pessoa com mentalidade fixa vai dizer, pois é, deu errado porque eu não presto para isso mesmo, não dá certo, eu não sou bom e nunca vou conseguir efetivamente alcançar meus resultados porque eu não sou bom e ponto. A pessoa com mentalidade de crescimento vai dizer assim, não, peraí, eu não consegui isso agora, deixa eu tentar entender quais foram os fatores que me levaram a cometer o erro e eu vou tentar corrigir esses fatores e vou tentar de novo. Então a mentalidade de crescimento ajuda a gente a reenquadrar essa percepção do que é errar. Porque, como eu falei para vocês, nesse caso a gente enxerga o erro como uma oportunidade de aprendizado e não necessariamente como um destino fatal e cruel para o qual a gente está fadado a chegar. Então é importante que a gente possa desenvolver a mentalidade de crescimento. Se você quiser que eu faça um episódio dedicado exclusivamente à mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, deixa um comentário aqui embaixo, na plataforma a qual você estiver ouvindo, ou aqui no YouTube.